Caboclada, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição das histórias da música sertaneja. Mais uma vez estamos aqui diretamente do Bar da Viola, a morada dos caipiras, aqui onde você curte sempre a boa música sertaneja e as tradições caipiras. Nós estamos por aqui mais uma vez para poder trazer mais uma história para você que me acompanha aqui na internet e também no rádio. Muito obrigado, você que é novo, inscrito, que chegou aqui recentemente. Seja bem-vindo, continue aqui porque aqui tem muita história. E hoje eu tenho um convidado especial, uma bagagem, sensacional, grande bagagem. Afinal de contas, são mais de 50 anos de carreira. Ele é compositor, produtor, dublador, jornalista, ele é produtor, ele é Nil Bernardes. Tudo bom, Nil? Tudo bem, Fontinelli, que prazer estar aqui, Obrigado. rapaz. Eu é que me sinto honrado em poder estar aqui no teu programa, né? Um programa onde você traz personalidades maravilhosas. E eu me sinto muito honrado por estar aqui. E você é uma dessas personalidades que já fazia tempo que a gente vem conversando, tentando marcar uma data, né? Muito rapaz, corrido. Eu costumo dizer que tudo é na hora certa, né? Tudo é na hora certa. O tempo não é nosso, não, né? O tempo pertence sempre a Deus, né? A Deus, exatamente. E hoje é o dia. Ele nos trouxe até aqui. Que maravilha. Muito obrigado, Nil. É bom receber você aqui para a gente poder contar um pouco da tua história, né? Conhecer um pouco também dos bastidores, Sim. Né? Durante esses 50 anos de trajetória, né? Que você tem. Quando você olha para trás, acho que você fala, pô, foi bem dizer ontem, mas já se passaram mais de 50 anos de história, de carreira, né? Foi. Você, desde a infância, como que era a sua infância? Como que você pensava nisso na infância? Olha, eu com 4 anos de idade, já pisando num palco, através de um vizinho meu que trabalhava num circo e tal, ele me levou num clube chamado Clube La Pianinho, na Lapa, né? Aqui em São Paulo, e eu cantei lá. Cantei uma música do Luiz Vanderlei, era pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, né? E tinha um rapaz que começou a acompanhar com o pandeiro, paquetica, paquetica, parecia caju e castanha, sabe? No pandeiro. E olha, eu vou te dizer uma coisa, às vezes eu não lembro o que eu comi ontem, mas essa imagem, eu com 4 anos, eu lembro até hoje, né? E assim foi, né? A música estava no sangue, meu pai tocando saxofone, e eu ali do lado, ouvindo, né, o som de saxofone e tal. Ele não tocava profissionalmente, não. Ele só tocava em casa e tal. Por hobby mesmo? Por hobby mesmo. Ele trabalhava na CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivos, aqui em São Paulo, né? Ele era mestre de obras e tal. E a música a gente vai sentindo que tá na alma, tá no sangue. Que aquilo é o caminho, né? Você nasceu para aquilo. Foi o caminho. Ali que eu comecei a aprender as primeiras músicas, né? Carnaval de 1959, para você ter uma ideia, eu tinha lá 4, né? Já ia fazer 5 anos e tal. Eu já cantava as marchinhas, né? Que ele tocava no saxofone e eu pedia para ele me ensinar, né? É coisa que já vem, né? Já vem da infância. Eu costumo dizer que os anos de carreira que eu tenho são os anos de vida, viu? Porque eu acho que quando eu saí do ventre da minha mãe, eu já saí cantando. Já era artista, né, Nil? Eu acho que sim. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o primeiro grupo musical que você participou, Jovens, né? Então, rapaz, olha, em 1965, né, entrando num colégio chamado Santa Lúcia Filippini, né? Era um colégio de freiras. E lá eu conheci dois irmãos gêmeos, o Toninho e o Luizinho, e eles tocavam violão. Foi ali que eu comecei a aprender a tocar violão com eles, né? Me ensinando. Nós morávamos no mesmo bairro, e ali formamos um grupo chamado Jovens Atuais, né? Você vê ali a molecada com 10, 11, 12 anos de idade e tal. Porque naquela época era conjunto, hoje chama banda, né? Banda, né? Tenho a minha banda e tal, na época era conjunto. E a gente começou a desenvolver e tal, e aí os nossos pais começaram a comprar instrumento, eu tocava contrabaixo, eu adorava contrabaixo, né? Então eu comecei tocando contrabaixo. Foi o seu primeiro instrumento? No conjunto no foi. No conjunto foi? Mas já tocava violão. Né? Já tocava assim, violão. Ali no conjunto foi... Como tinha o Luizinho que já tocava guitarra base, o Toninho tocava guitarra solo, tinha isso, né? Aí tinha o Zé Oscar, que a gente apelidou de Pichilinga,
que tocava bateria. Então esse era o grupo, era o Toninho. Era bom baterista. Bom baterista, um garoto sensacional, Zé Oscar. E esse era o nosso conjunto, e já começamos a fazer bailinhos e tal. Em 1969 nos apresentamos na TV Excelsior, Canal 9. Já pensou aquela garotada ali tocando na TV Excelsior, tal, que era uma disputa colégio contra colégio, e nós fomos representando o nosso colégio, né? Que era o Ginásio Estadual de Vila Brasilândia. Olha, que legal, rapaz, isso daí. Tinha essa coisa das escolas, né? Dos colégios, né? Isso, disputa de colégio contra colégio. Nós ganhamos, inclusive, né? A nossa atração foi bem pontuada, tal, a gente cantando, né? Então, Fontinelli, a música sempre esteve na alma, né? Sempre esteve no sangue, né? Como criança, como adolescente, né? E aí você vai caminhando, né? As etapas, né, vão acontecendo. Aí vem a igreja, você cantar no coro da igreja, você participar das missas cantando, tal. Foram fases maravilhosas que aconteceram na minha vida nesse período de juventude, né? Você trabalhava em quê nessa época? Eu trabalhei como office boy numa empresa de circuitos elétricos chamado Cirpress, né? Eu entregava, né, os circuitos elétricos nas empresas, tal. Foi meu primeiro emprego com carteira assinada. Aí eu devia ter 14 anos, mais ou menos, que chamava carteira de menor, né? De menor. É bom a gente falar, porque antigamente tinha isso, né? Exato. Não, o garoto podia trabalhar. Sim. Hoje não pode, né? Aí depois, mais tarde, eu fui trabalhar no Banco Bamerindo. Rapaz, você trabalhar num banco na época era um orgulho para a família, né? Você trabalhar num Banco do Brasil, num Banco Bamerindo. Você foi como office boy também para lá? Eu comecei como office boy. Também no banco. Né? No Banco Bamerindos, né? E ali fui fazendo a minha carreira dentro do banco. Comecei como office boy. Na época não chamava office boy, eles chamavam de auxiliar, né? Mas fazia trabalho de rua. Trabalhei, antes do Bamerinos, eu trabalhei em lojas de louças também, na própria Lapa, entregando, fazendo entregas e tal. Quer dizer, eu sempre trabalhei. E a minha família sempre me apoiou e sempre deu força para que a gente pudesse, inclusive, colaborar, né, com a renda familiar, né? Então eu gostava muito disso. E o Bamerindos foi, de repente, o meu grande trabalho, né? Ali, fazendo carreira dentro do Banco Bamerindos, fazendo minhas paródias também. Já dentro do banco? Já dentro do banco, já. Na época tinha uma música de carnaval, Nelson Gonçalves cantava, vamos fazer Ei, Kojak, né? E eu fazia do nosso gerente, né? Nosso gerente se chamava Calisto, então eu fazia Ei, Calisto, nosso patrão, Calisto, mete bronca na moçada. E o pessoal se divertia muito, quer dizer, eu já misturava o emprego do banco com a música, né? Você fica quanto tempo no banco? No banco eu fiquei, eu acho que 3 ou 4 anos no banco. Porque aconteceu o seguinte, nesse ínterim, eu entrei na faculdade, eu prestei exame, né? Naquela época você prestava um vestibular para a faculdade, eu prestei um vestibular e passei, né? Eu ia fazer comunicações na FIAM. Né? FIAM? FIAM. Faculdades Interamericanas, Alcântara Machado, uma coisa, Faculdades Metropolitana Alcântara Machado, uma coisa assim. E eu fui, né? Fui aprovado e fui fazer comunicações na FIAM. Aí, rapaz, um dia eu estou indo para a faculdade e trabalhava no banco também. Trabalhava no banco, à noite fazia faculdade. Encontro no ônibus um amigo meu de infância, chamado Antônio Luiz, Tic-Tic. Hoje Tic-Tic, porque ele é autor de Isso me dá tic-tic nervoso. Olha bem, encontro o Antônio Luiz com um violãozinho no braço, meio sonolento, né? Eu indo para a faculdade e ele indo para uma casa noturna, onde ele tocava. Aí aquela de, Toninho, como é que tá? Tudo bem? E na época, eu não era o Nil Bernardes, na época eu era o Evanil, meu nome, Evanil. E ele, Evanil, e você? Eu falei, eu estou indo para a faculdade e tal. Aí ele virou e falou, faculdade nada, rapaz, teu negócio é cantar.
Aí ele me deu o cartãozinho da casa onde ele cantava. Não passou uma semana, o bichinho, né? Começou, vai lá, vai atrás, Aí teve um dia que não teve aula na faculdade, eu passei na casa onde ele cantava. E cheguei lá, tal, aí ele, Manil, chega aí, tal. Aí, olha, aqui, tal, que a gente canta e tal, e estava assim, né, uma casa como essa aqui, o pessoal tudo comendo, tal, era tipo um restaurante, bar-restaurante. E aí, rapaz, ele falou para mim assim, dá uma canja aí. Eu nem sabia o que era canja. Falei, não, sobe aí, canta uma música. Eu, para cair fora da jogada, falei para ele, não, mas você é canhoto e eu sou destro, né? Não vai dar para mim tocar no teu violão. Ele falou, não, tem o violão do Joel Marques ali. Olha quem cantava na casa, junto com ele. Simplesmente Joel Marques. Porque revezava, né? Meia hora, tu tocava, aí você saía fazer suas coisas e tal. Eu peguei o violão do Joel Marques, né? E cantei lá uma música assim. Você que fundou o Império e não se vestiu de imperador. Uma música do Jorginho do Império, que estava em sucesso na época, né? Estava E estourada cantei essa nessa música. época. Rapaz, Fontinelli, quando eu acabei de cantar, eu percebi que todo mundo estava prestando atenção e aplaudiram. Aí eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida. É hora de eu dar um pé na faculdade. É hora de eu dar um pé na faculdade e de eu dar um pé no emprego, no Bamerindos. Fui conversar com o seu Calixto. Seu Calixto, foi boas paródias que eu fiz, mas... Seu Calixto falou assim para mim, meu filho, eu sei que o teu negócio é a música, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dispensar você, né? E vou dispensar também o teu aviso prévio, porque na época você tinha que cumprir 30 dias de aviso prévio, lembra? Ele me dispensou, rapaz. E eu fui para a noite, com o meu amigo Antônio Luiz, a gente batalhando, cantando nas casas noturnas e tal, né? Aí ele fazia essa ponte, cantava, você ia junto? Exato, e nós revezávamos, porque a gente fazia tipo uma dupla com uma timba, né? Timba, aquele instrumento que vai... né? Benito de Paula usava muito isso, né? No primeiro conjunto dele, né? Então a gente revezava. Meia hora eu tocava timba, ele cantava com o violão. Na outra meia hora eu fazia o violão, ele tocava timba. Quando chegava mais ou menos 5 horas da manhã, né? Que a gente vinha cantando a noite inteira, né? A gente começava a cantar Laiá, 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 né? E acabava Laiá, Laiá. Na marcha lenta. Era muito legal, né? Porque foi uma escola, né? A noite foi uma escola muito legal, né? Foi mais ou menos a partir de 1977, né? Que eu comecei a tocar à noite. Você decide sair do banco, né? Largar a faculdade para você poder viver da música. Da música. Teve muitos desafios, porque assim, você tem uma coisa certa no banco, né? Sim. Você está ali recebendo, Salário, é garantido. salário. E quando você parte para poder andar com suas próprias pernas, você tem que se responsabilizar por aquilo e tentar trazer o retorno financeiro. Teve muito desafio? Olha, na realidade, eu fui muito abençoado porque os meus pais me davam guarida. Né? Então, quando eu falei, mãe, pai, eu vou sair do banco, eu vou trancar a matrícula na faculdade porque eu quero ir cantar. Eles te apoiaram. A minha mãe falou, vai com Deus, meu filho, é isso mesmo, eu sei que é isso que você quer. Então isso me deu muita força, porque eu tinha uma guarida em casa, eu tinha um lar para comer, eu tinha um lar para dormir, né? Então eu podia arriscar. Vamos supor que no banco eu ganhava 5 mil reais de hoje. Na noite eu fui ganhar 500 reais, mas feliz. Eu estava fazendo aquilo que eu queria, que eu gostava, né? Aí aquilo, você nem está preocupado com o dinheiro, né? Não, falei, o retorno é ser feliz, né? E a coisa veio. Nesse ínterim, o Antônio Luiz, ele tinha uma casa, uma papelaria que vendia discos também. E nós fomos num atacado que ele ia comprar disco, porque a gente andava carne e unha. A gente tocava à noite e durante o dia a gente ia batalhar, ia nas gravadoras para ver se... com aquele sonho de gravar um disco. Praticamente 24 horas juntos, 24 horas juntos. E nós fomos nesse atacado e lá conhecemos um rapaz chamado Marco Silvestre. O Marco Silvestre tinha uma loja de discos na Vila Brasilândia, onde nós morávamos.
Nesse dia, conversando com o Marco Silvestre deu carona pra gente. E no trajeto, a gente conversando, eu falei para ele, olha, eu gravei um acetato, rapaz. Na época você gravava um acetato, que era um disco, né, para você poder mostrar. Gravei cantando... Você falar isso hoje, ninguém sabe o que é isso, né? Ninguém sabe o que é isso. Era como se você hoje gravasse uma fita, né? Né? Mas era um acetato, era um discão, né? E eu falei para ele, olha, eu tenho esse acetato aí e tenho isso em 7,5, né? Eu precisava mostrar em alguma gravadora. Ele falou, aí o Marco Silvestre falou, olha, chegando lá a gente vai conversar. Então nós fizemos uma barganha. Eu ficava um período na loja dele e ele era jornalista também. Ele ia nas gravadoras e ele ia tentar colocar o meu trabalho. Apresentar nas gravadoras. Ele acabou deixando algumas... Naquela época, fita cassete, você fazia cópias em fita cassete para mostrar, deixava aqui, deixava ali e tal. E ele fazia isso por mim e eu cantava à noite. À tarde, eu ia para a loja dele, ficava na loja dele, aí ele saía, ia resolver as coisas, tal, depois ele voltava. Uma noite ele me aparece lá com o Terry Winter. Olha! Terry Winter, One Sunny Day, One Sunny Day. Ah, meti um grande sucesso na época, né? Terry Winter era amigo dele. E o Terry Winter estava querendo uma banda para viajar com ele, para fazer shows. E o Marco Silvestre sabia que eu tocava contrabaixo, que eu era músico, que eu estava na noite. Trouxe o Terry Winter e me apresentou. E ali eu formei uma banda, né? Para acompanhar o Terry Winter. Quantos anos que durou essa parceria? Com o Terry Winter foram praticamente 15 anos. Eu, como músico, né? E depois como parceiro musical, compondo com ele, né? E fazendo, e gravando e produzindo com ele. Quer dizer, esses 15 anos, foi as portas foram se abrindo, aprendizado, e ele me apresentando para as pessoas. Ele era um artista famoso e tal. E eu comecei como integrante da banda, passei a ser amigo, passei a ser parceiro de composições, em inglês também. Gravei com ele em inglês, né, com o nome de Neil Barnard. Olha, tinha muito isso naquela época, né? Tinha, porque ele inclusive foi o precursor de toda aquela turma, a partir de 1970, que começaram a gravar em inglês. O Tony Stevens, que era o Gessé, né? O Mark Davis, que era o Fábio Júnior, né? E outros, né? Que Michael Sullivan, Christian, né, com o nome de Christian mesmo, mas o Terry Winter foi o precursor e foi o que estourou, né? Com Summer então Holiday. foi ele que trouxe isso, então. Exatamente, né? Incrementou, né? Incrementou todos esses cantores brasileiros que cantavam em inglês, né? E eu fazendo shows com o Terry Winter e compondo. O Terry Winter na época tinha feito um sucesso na RCA Victor, numa música que fazia assim: Can you live without my love? Now I can't love without you. Que ele cantava com uma moça chamada Marisa Fossa. Marisa Fossa, isso. E aí, rapaz, ele estava na Copacabana e nós fomos mostrar uma música que era para ele gravar com a Silvia Massari, né? Aí nós fomos mostrar para o Luiz Mocarzel, que era o diretor artístico. Então era uma música que fazia assim, Look at me, you call me Mr. Love, ele cantando. Aí entrava a moça cantando, né? Aí a moça fazia, Oh, my love together, wanna love you forever. Na hora que o Mocarzel ouviu isso, ele falou, para. Aí nós até falamos, pô, o cara não gostou, né? Ele falou, não vai gravar com moça nenhuma. Vai gravar com moça nenhuma, não. Vai gravar com magrinho aí, porque isso daí é Bee Gees, né? Olha aí, rapaz. E aí foi a minha primeira gravação numa companhia, né? No caso, a Copacabana Discos, né? O selo era New Records, né? E aí eu gravei com o nome de Neil Barnard, essa participação junto com o Terry Winter, cantando Look at Me de um lado e do outro lado era Sunday Night, e duas músicas de nossa autoria, porque ali nós já estávamos compondo juntos já. Em inglês. Na verdade, a sua foi a primeira. Foi a primeira gravação assim em disco, né? E gravando em inglês, né? A partir daí foi o salto para que eu pudesse gravar em português também.
na própria Copacabana. Qual foi a primeira música que você gravou A primeira em português? música que eu gravei em português era uma música que era a menina do banco, fazia assim. Ela é bancária, é funcionária da agência lá da esquina. Né? Foi uma música que tocou bastante na época, que era uma música que ela foi feita porque havia uma transação com o Banco Bradesco na época, que a gravadora ia fazer. Depois acabou não dando certo, mas foi a minha primeira gravação na Copacabana, A Menina do Banco, né? Se chamava. Até um dia desse teve um rapaz que mandou para mim pelo Facebook, né? Ele botou assim: ô, Nil Bernardes, eu sigo você, eu tenho aquele disco ainda, viu? Da Menina do Banco e tal. Eu falei, poxa, era um compacto simples, né? Isso foi em 1983 que eu gravei esse compacto. Você não tem esse compacto? Tenho. É como eu já te falei em off, eu sou aquele cara que guarda tudo, entendeu? Então eu tenho esse compacto. E esse compacto, inclusive, tem na internet para vender. Olha aí, rapaz. Eu já vi em algum lugar da internet vendendo compactos meus e LPs meus também vendendo na internet, né? Então, você que quiser isso é raridade, pesquisar, né? É raridade hoje, raridade. Falando de música, né? A Menina do Banco foi a primeira, né? A primeira gravação compacto simples. Compacto simples. Hoje você tem para mais de 800 músicas. Isso são gravadas ou escritas? Como autor, né? Como autor, mais de 800 gravadas. Fora as que você tem lá no caderninho, que você já me contou em off, que tem muita coisa ali. Tem muita coisa que a gente faz, às vezes a gente mostra. E tem música, por exemplo, uma música recente que eu gravei agora, né? Chamada Se Você Não Voltar. Essa música eu fiz há uns 20 anos atrás. Né? A música O Peão e o Rei, que eu gravei também, eu fiz há 35 anos atrás. Então, quer dizer, tem coisa que fica ali, que você acaba não mostrando para ninguém. De repente, e às vezes lá na frente ela... Né? E de repente é sua, era para você. Você gravou com grandes nomes. Leandro Leonardo, Laura Pausini. Gravei também com Amedeo Ming, que é um grande astro da Itália, né? Ele gravou Esperança também, né? Que foi o tema da novela, né? Esperança, né? Chitãozinho Chororó, Christian Ralph, Sérgio Reis, Daniel, nossa senhora, Mato Grosso e Matias, Milionários Roberta Miranda, Sula Miranda, as Marcianas, as Mineirinhas, né? Produzindo também essa turma, né? Bruno e Marrone. O pessoal ouve a gente falando, são tantas músicas, aí às vezes você que está em casa fala, qual uma conhecida? São várias. Eu vou pedir para o Nil dar um refrãozinho aí daquelas, só aquelas top, a nata. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão. Olha que coisa linda. Milionário José Rico, né? Foi um grande sucesso. E o interessante é que essa música, primeiro, ela foi gravada pelo Antônio Borba. O Antônio Borba foi o que gravou primeiro o Sonho de um Caminhoneiro. Né? Tá. E foi uma produção do Tony Campelo, né? Mas o disco do Antônio Borba demorou para sair, rapaz. Então ficou naquele impasse, vai sair o disco, não vai sair. Naquela época era bem demorado também, né, Nil? Exato. Né? E nesse ínterim, o José Raimundo, que era empresário do Milionário Zé Rico, né? Ouviu a gente cantando a música lá no escritório, porque o Terry Winter também era empresariado pelo escritório. Pelo mesmo escritório, né? A Aida, esposa do Zé Raimundo, que cuidava da carreira do Terry Winter. E a gente cantando essa música lá, o Zé Raimundo falou, opa, peraí. E aí essa música aí, eu vou gravar com o Milionário Zé Rico. E aí mostrou para o Milionário Zé Rico. Na hora. E aí eles acabaram gravando e, graças a Deus, é um dos grandes sucessos, né, da carreira do Milionário Zé Rico e o meu primeiro grande sucesso como compositor, né? Como que você escreveu essa música? Você teve alguma ideia? Você se baseou em história real? Sim, tem a história. É? Eu, como músico do Terry Winter, né, acompanhando ele nos shows tal, e compondo já com ele, né, a gente viajando na estrada para fazer um show em algum lugar que a gente ia, e de repente no rádio estava tocando o Sérgio Reis cantando Lobo da Estrada, né? Você toca Lobo da Estrada no seu programa. E a gente ouvindo, né, e o Lobo da Estrada ele enaltece, né, aquele caminhoneiro, né, que é o Boa Pinta,
cada cidade ele tem uma namorada e tal. Né? Aí nós pensamos o seguinte, vamos fazer uma música que quando o caminhoneiro ouvir a música, ele vai sentir saudade de casa. Ele vai tirar um pouquinho o pé do acelerador, botar um pouquinho mais o pé no freio, né? E aí, rapaz, veio a ideia da história Sonho de um Caminhoneiro. Né? Você demorou quanto tempo para poder fazer esse hino? Entre vir a inspiração, porque nessa viagem nós começamos já a compor no hotel, né? As primeiras, né? Eram dois amigos inseparáveis, né? Isso já veio lá no hotel. Já veio. A gente escreve. Aí você escreve várias coisas, depois você vai descartando tal, né? Depois quando nós retornamos para São Paulo, aí era sempre na casa da minha mãe. Na casa da minha mãe e com esse violão aqui. Que esse violão aqui, pessoal, ó, são uma craviola. 50, aliás, uma craviola, né? São 56 anos comigo. Ganhou da sua mãe, né? Ganhei da minha mãe, né? Então, eu tenho, inclusive, tatuado aqui no meu braço. Quando fez 50 anos, eu tatuei no meu braço aqui. É minha companheira. Aqui eu compus muitos sucessos, graças a Deus, né? Nela, né? E em casa nós terminamos o Sonho de um Caminhoneiro, né? E aí foi gravado pelo Milionário Zé Rico, foi aquele estouro, aquela coisa. E aí o que acontece? Aí a minha carreira, o Terry Winter já tinha a carreira dele já, mas a minha carreira como compositor começa ali. Aí o pessoal começa a ligar, escuta, olha, eu vou gravar, você tem música e tal. Faz um igual a do Sonho de Caminhoneiro. Faz um Sonho de Caminhoneiro, mas aí é difícil, né? Você fazer um outro Sonho de um Caminhoneiro, né? Mato Grosso e Matias, você também fez. Fiz. Baita também Mato Grosso e Matias foi assistindo um programa na TV, um especial na TV, falando a respeito de assaltos que eram feitos, né, na estrada, né, que eles... E também a ver com história de caminhoneiro história também. De caminhoneiro, né? Então, era uma música que falava assim, saiu ele em busca do pão para sustentar o ser. Contava a história, porque no especial da TV, dizia que quando o caminhoneiro chegava numa lombada com o caminhão, os ladrões vinham paralelo a ele, atiravam nele, né, e já tomavam posse do caminhão no volante, abria a porta, já entrava no volante e continuavam o trajeto. Um negócio horrível, né? Matavam o caminhoneiro. Então veio a ideia de fazer essa onda, o tributo ao caminhoneiro, né? Que termina: Deus, esse mundo é injusto, não, eu não posso aceitar. Deve haver outro mundo em outro lugar, onde não haja cobiça e tanta maldade em vão, matar um pai de família por um caminhão. E foi emocionante. O Leonardo, o Mato Grosso e Matias gravaram, né? Foi um negócio muito legal para nós na época, né? E eu sempre gostei de compor histórias, né? Fazer histórias, né? E depois veio o Filho Pródigo também, né? Que agora virou filme, né? Eu tinha bom gado de corte, eu tinha bom gado leiteiro, eu tinha um cavalo baio e um abundante celeiro. E o Filho Pródigo foi gravado até Tonico e Tinoco, rapaz. Como que você teve a ideia, que surgiu? A ideia foi o seguinte, o Terry Winter, né? A gente chamava ele, eu tratava ele de Tommy, né? Porque o nome dele era Thomas William. O Terry Winter, ele veio com um papel escrito assim: eu tinha bom gado de corte, eu tinha bom gado leiteiro. Esses dois versos. Aí ele mostrou para você? Ele mostrou para mim, falou assim: eu acho que isso daqui vai dar música, hein? Aí eu falei: pô, que legal, eu tinha bom gado de corte, eu tinha bom gado leiteiro. Vamos fazer. E sentamos e começamos. Eu tinha bom gado de corte, eu tinha... não é isso. Não é. Esquece. Vamos fazer outra coisa. Guardou. Guardamos. Estava ali aqueles dois versos. Um dia a gente vem vindo da Copacabana para almoçar na casa da minha mãe. Aí nós paramos num farol. Aqui em São Paulo a gente chama farol, né? O semáforo, né? E eu olhei do lado, ele tinha um carro SP2, que era um carro baixinho da Volkswagen, né? E eu olhei assim do lado, tinha um outdoor de um cursinho. E nesse outdoor estava escrito assim: o cursinho tal convoca os ex-alunos para uma grande festa de confraternização de fim de ano. E embaixo estava escrito: o bom filho a casa torna.
Até arrepia. Na hora já veio. Na hora, eu virei para ele e falei assim, Tommy, é o filho pródigo. Ele até estava no volante, ele olhou e falou, aonde? Eu falei, não está passando. Ele não. achou que você... É a música, Tommy. Eu tinha bom gado de corte, eu tinha bom gado leiteiro. Esse cara vai ter tudo, ele vai abandonar tudo por uma causa e depois... Vamos para casa, porque eu conhecia a parábola. Né? Porque eu tinha... A parábola é... porque eu tinha cantado em coro da igreja, sim, eu tinha aulas de reuniões de evangelho e tal. Eu conhecia a parábola do filho pródigo. Então nós fomos para a casa da minha mãe e fomos transformar essa parábola do filho pródigo em alguém do tempo atual. Então foi aonde nós fizemos a história, né, de um cara que ele sai atrás da moça tal, ele perde tudo, né, e ele volta, e quando ele volta, o pai o recebe de braços abertos, né. Então, quer dizer, e essa história tem várias conotações. Tem a conotação, porque o pai é aquele que te acolhe, e às vezes a gente está distante do nosso pai. Aquele Pai Celestial. Eu, inclusive, já ouvi muitas execuções dessa música em rádios gospel. Exato. Entendeu? E executa muito. Exatamente. Porque tem o contexto, aquilo que você falou, você vai e encaixa em várias situações. Porque o Pai é o Pai. É o Pai terrestre e é o Pai Celestial também, que sempre nos recebe de braços abertos. Não importa o quanto você errou, sabe? O Pai quer você de volta, né? Então, quer dizer, é uma música que já tem mais de 40 anos, né? E graças a Deus... atual, né? Todo mundo canta essa música, todas as duplas. Você pega na internet, aí você vê o Gustavo Lima cantando o Filho Pródigo, né? Você vê duplas cantando, todo mundo, na roda de amigos, todo mundo canta Filho Pródigo. E muitas regravações também, né? Muitas regravações, exatamente, graças a Deus, né? Tem o padre Alessandro Campos gravou, eu inclusive produzi junto com o Antônio Luiz o DVD dele, né? E outras, né? Bruno Marrone, o Bruno inclusive ele canta e ele chora, ele quase não consegue, né? Cantar a música, né? Então, quer dizer, foi maravilhoso, né? A sua trajetória como produtor já veio desde lá do passado, do início, né? Copacabana, né? Porque a gente participando das nossas composições, a gente ia para o estúdio para ver como é que estava gravando. E os produtores começaram a perceber que a gente, tanto eu como o Terry Winter, né, o Tommy, nós tínhamos o tino, né? De saber exatamente, olha, a segunda voz ali, Então eles passaram a dar produções para a gente fazer. E teve um grupo de Recife chamado Grupo Alcano. Foi a nossa primeira produção na Copacabana, né? Nós fizemos esse grupo, era um grupo musical, né? E depois veio Iride e Irineu, nós produzimos lá. Júnior e Júlio, nós produzimos lá, né? O Júnior e Júlio era uma produção do Zé Homero, filho do Zé Bétio. Sim. E depois passou para a gente produzir o Júnior e Júlio lá. E aí foi engatilhando, né? As produções que a gente fazia na Copacabana, e de repente eu virei produtor musical também. Sertanejo primeiro foi Iride e Irineu? Sertanejo foi, não, primeiro foi Valderir e Misael. Valderir e Misael, rapaz, olha só que dupla maravilhosa, né? Então produzimos lá Valderir e Misael, Iride e Irineu, né? As Marcianas, né? As Marcianas foi... elas costumam dizer que eu sou o quarto marciano, né? Porque o terceiro é o Amaral, né? O Amaral, O Amaral, que é o empresário, é o terceiro marciano e eu sou o quarto marciano da dupla, né? Porque produzi muitos discos delas, né? As Mineirinhas também produzi, né? E foi assim... É uma coisa que eu gosto muito, né? De produzir, de dirigir, né, as pessoas. Eu sou muito chamado também, às vezes, só para fazer a produção, a direção de voz. Às vezes o produtor está produziu tudo. Na hora de botar a voz, ele... Ô, Nil, dá para você vir aqui e tal, no estúdio? Quanto é que você cobra? Aí eu vou lá e faço a direção vocal do artista. Do artista. Isso. Você chegou a ter alguma dificuldade com desses artistas em questão de direção? Porque às vezes o artista tem aquilo na cabeça, você vê com uma outra visão. Né? Olha, graças a Deus, rapaz, graças a Deus, não. Teve uma vez só que teve um que eu acabei abandonando, né? Isso foi bem no início, né? Que houve que eu falava para ele, olha, velho, tal, não é assim, né?
Aí uma hora ele virou e falou assim, o disco é meu, eu faço do jeito que eu quero. Aí eu falei, bom, então você vai passar a fazer do jeito que você quer e eu vou embora. Aí eu deixei essa produção. Mas foi a única. Foi uma das primeiras, né? Mas graças a Deus eu trabalhei com grandes profissionais, né? Grandes profissionais. Roberta Miranda, Leonardo, Chitãozinho e Chororó, Daniel, fazendo várias coisas, né? Zezé de Camargo, Zezé de Camargo, também. Inclusive Luciano. tem uma música sua, né? Que, Tem. E Zezé de Camargo e Luciano, eu tenho um Grammy, né? Como produtor do Zezé de Camargo e Luciano, né? No disco romântico deles, né? E temos uma composição juntas, né? Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, né? Isso aconteceu o seguinte, nós estávamos mixando um disco do Zezé, e a gente estava mixando uma música do Felipe, inclusive, da dupla Felipe Falcão. Felipe é um grande produtor e compositor também, né? E uma música do Felipe que falava assim, e pra morena madoneta do salão, eu digo oi, trembão, eu digo oi, trembão. A gente estava mixando isso. Até lembra um pouquinho as duas músicas, né? Aí eu virei pro Zezé, que estava lá atrás, e falei para ele assim, já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós. O Zezé falou, rapaz, isso é muito bom, guarda isso aí. Bom, uns 2 anos depois, né? No aniversário do filho do Antônio Luiz, meu eterno parceiro Antônio Luiz, né, lá dos tempos lá das boates, a gente compunha algumas coisas. O Antônio Luiz, aniversário de criança tem uma hora que é muito chato, né? Aí ele falou assim, vamos subir lá no sótão, vamos ficar lá sossegado, vamos compor alguma coisa. Aquela bagunça, criança correndo. Aí eu falei para ele, você lembra daquela ideia que eu tive lá? O Zezé até gostou, rapaz, já que deixaram nós soltar a voz. Ele falou, vamos compor isso daí. Começamos a compor. Aí, na hora que a gente estava na metade, ele falou, para. Eu falei, você não gostou? Ele falou, não, vamos acabar essa música com o Zezé. Aí a gente vai ter certeza que ele grava a música. E nós estávamos produzindo o Zezé. Isso foi no sábado. No domingo nós tínhamos gravação com o Zezé. E no estúdio... Vocês estavam produzindo aonde? Produzindo no estúdio Mosh. No Mosh? No Mosh. Ah, tá. E eu sentado com o Zezé, a gente ouvindo, o Zezé virou para mim e falou assim, Nil, eu acho que está faltando uma música para cima nesse repertório aí, né? Aí foi a hora que eu falei, né? Falei, Zezé, você lembra daquele refrão? Já que deixa... Ele falou, então. Eu falei, olha, eu e o Antônio Luiz começamos a fazer, né? Mas está faltando arrematar essa música aí. Você não quer continuar com a gente? Ele falou, é para já. Aí subimos no andar de cima do Mosh com o violão. Aí eu mostrei para ele o que a gente já tinha feito e ele foi completando. E acabamos a música ali. E a gente levava um gravador, né, cassete, para gravar o que a gente estava fazendo. Ele já desceu, o maestro Martínez estava gravando uma base, ele falou, maestro, depois que o senhor fizer essa base, o senhor ouve essa música aqui, já escreve que nós vamos gravar essa música agora. Foi de madrugada. O maestro Martínez aproveitou os músicos que estavam no estúdio, né, e gravamos Agora Aguenta Nós. E depois foi convidado vários artistas, Sérgio Reis, o Daniel, Chitãozinho e Chororó, Christian Ralph, Cleito e Camargo, Quem que teve essa Bruno ideia e de Marrone. trazer esses... Foi o César Augusto. Foi o César Augusto. Isso, porque o César Augusto era porque eu era coprodutor do César. O César produzia, o César fazia a voz do Zezé, eu fazia a voz do Luciano, né? A gente dirigia, né? Exatamente. E o César que teve a ideia. Quando o César ouviu a música, o César falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos trazer convidados para... E foi, eu acho que é a única música que reuniu essa nata, né? Os grandes. Os grandes, Bruno e Marrone, Chitãozinho e Chororó, Christian Ralph, Sérgio Reis, Daniel, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Cleito e Camargo, o pessoal todo cantando a música, né? Foi muito legal. Demorou muito tempo para poder fazer toda essa produção, porque eu imagino com vários artistas, né? Se bem que o Mosh ali, aquilo ali era uma fábrica, né, rapaz, cara? foi maravilhoso. Todos que foram convidados chegaram no mesmo dia, não teve aquele negócio de gravar um num dia. Foi tudo captado. Foi uma festa, todo mundo no estúdio, e um ouvindo o outro cantar para pegar a parte que ia fazer e tal. A gente fazia, todos eles cantaram a música inteirinha,
Caipira. E depois nós fizemos a edição, cada um cantando um pedaço. Você e o César que dirigia. Exatamente, eu e o César Augusto dirigindo. Né? Legal. Dentro do Mosh deve ter muitas histórias, né? Eu costumo dizer que o Mosh sempre foi a minha segunda casa, né? Eu dormi muito no Mosh, né? Porque a gente produzia muita coisa. Ficava ali, às vezes 3, 4 dias lá? Como que era essa rotina ali? Como eu morava perto do Mosh, então dava para mim ir para casa. Eu morava de carro a 5 minutos do Mosh. Então dava para mim ir para casa. Mas às vezes a gente varava a madrugada, né? E acabava cochilando, acabava dormindo para se refazer, né? E ficava lá porque às 9 horas da manhã a gente ia ter que começar, né? Então só ligava para casa e falava, amor, eu não vou para casa hoje, vou continuar aqui. Então estava assim. Mas foi muito legal, foi uma época mágica, né, do Estúdio Mosh, né? Ali passou os grandes sucessos, né? Grandes sucessos ali, né? Nacionais e internacionais. Né? Você tem uma música que é conhecidíssima nacional, internacionalmente, né? Que surge para o tema do Rei do Gado, né? Como é que surgiu essa questão? Você já tinha feito essa música? Foi encomenda? Como que surge isso? Acontece o seguinte, o Luiz Schiavon, que era tecladista do RPM, né? O Luiz Schiavon, ele tinha um estúdio de gravação. Eu gravava, né, esporadicamente nesse estúdio de gravação dele, e ele sabia que eu produzia sertanejos e que eu compunha sertanejo. E o Luiz Schiavon, além do estúdio, ele tinha uma agência de publicidade. Ele fazia publicidade. Ele e o filho do Benedito Rui Barbosa, que era sócio dele. Um dia o Luiz Schiavon me liga, fala assim, Nil, acontece o seguinte, eu tenho aqui uma peça publicitária para fazer... Um jingle? Era um jingle, né, para Parmalat, falando do carreteiro da Parmalat. Você quer fazer comigo isso? Porque eu entendo de rock, eu não entendo de música sertaneja, tem que ser um negócio sertanejo. Falei, bom. Aí nos reunimos e fizemos a música. Você nunca tinha feito jingle, publicidade? Não tinha. Já tinha feito? Nossa, eu já tinha trabalhado, eu gravava jingle, publicidade com o Arquimedes Messina, gravava coisas da Varig, né? Gravava muita coisa. A história é muito grande, Então eu já trabalhava em publicidade. Você já tinha então esse, né? Já tinha mais ou menos E o compositor, sim, né? A publicidade muda um pouco a linguagem. Exato, porque você tem a inspiração e você tem a transpiração. A publicidade te faz inspirar e transpirar, porque você tem que trabalhar em cima do tema. Sim. Então fizemos, né? A música, né? A música fazia assim... deixa eu pegar o tom. Caminhoneiro, esse canto é pra você que faz com orgulho a sua parte. Depois, caminhoneiro, meu amigo companheiro do Clube Parceiro Parmalat. Tinha que falar Clube Parceiro Parmalat, rapaz. Era difícil você arrumar uma rima e tal, né? Mas aí eu consegui. E aí, rapaz, um dia, tá tocando essa música no estúdio, quem chega? Benedito Rui Barbosa. Foi visitar o estúdio, porque o filho dele era sócio. E o Benedito ouviu essa música e comentou com o Schiavon, falou, escuta, o que é isso aí? Ele falou, não, isso aí é um jingle que a gente fez para Parmalat e tal, né? Ele falou, olha, eu estou escrevendo uma novela, O Rei do Gado, e eu estou pensando que o tema de abertura tem que ser alguma coisa nesse estilo. E quem fez com essa você linha música? Aí? Ele falou, essa música quem fez foi eu e o Nil Bernardes. Ele falou, então pega o Nil Bernardes, senta com ele e tenta fazer o tema. Ele deu para nós um briefing, né, do que era a novela e tal. E aí, meu velho, o Schiavon, ele tinha uma peça publicitária que era um solinho que fazia... Isso era de uma peça publicitária? Isso, era só isso. Introdução. E ele mostrou isso para mim, falou, era uma peça publicitária que eu estava fazendo, no fim não rolou, tem isso aí. Aí eu peguei e falei, então tá bom. Aí eu gravei, eu tinha um gravadorzinho microcassete, que eu andava com ele na cintura, parecia um celular, né? E aí eu gravei aquele e fui para casa e fui ouvindo. E indo para casa, aí Deus manda, né? Sou desse chão onde o rei... No caminho. No caminho. Aí eu já
Aí o que eu fazia? Eu naquela fita, aí eu pegava outra fita, botava no gravadorzinho e já gravava. Sou desse chão onde o rei é peão. Tá ali, Isso né? dentro do carro? Dentro do carro. Aí cheguei em casa e fui ouvir. Aí eu pego, né, e... Sou desse chão onde o rei é peão, com um laço na mão, laça, fere e marca. Aí, meu filho, aí fui escrevendo. Aí no outro dia nos reunimos, né? Eu, ele e o Marcelo, e aí fomos acertar. Porque você escreve um monte de coisa, né? Você escreve várias coisas. Mas a música foi isso, e a melodia praticamente inteira. E o Luiz Schiavon, o Benedito Rui Barbosa, quando ele falou a respeito da música, ele falou, olha, só quero uma coisa. Eu quero que a introdução da música seja estilo Mundo de Marlboro. Uma propaganda que tinha do Marlboro, que vinha os cavaleiros, vinha... Pam, pam, param, pam, parararam, pam. Impacto, chamava atenção, exato. Né? Aí o Schiavon veio na cabeça do Schiavon. Aí o Schiavon fez e aí veio a introdução e depois da introdução a gente sou desse chão onde o rei é peão. Aí gravamos o demo, né, que chamava demo, né? Sim. Demonstrativo. Fez, né? O demonstrativo para eles aprovarem. Para mostrar para o Benedito Rui Barbosa. Aí gravamos no estúdio, bem gravadinho, né? Já gravamos com o Schiavon fazendo toda a orquestração. O Schiavon era o rei dos teclados, né? Fez toda... E eu fiz todas as vocalizações, eu e uma menina chamada Carla Domingues, que fazia coro nas minhas produções. Eu chamei ela para fazer comigo. Encher, deixar a coisa bonita. Vamos fazer comigo e tal. Aí fizemos tal. Aí foi mostrar para o Benedito Rui Barbosa. O Schiavon levou na casa do Benedito. Quando ele botou para tocar, o Benedito ouviu. O Benedito falou, esse vai ser o tema da novela. Aprovou. Está aprovado, é isso aí. Aí o Schiavon falou, bom, agora, Benedito, nós vamos ter que escolher quem é que vai cantar. Para quem que a gente vai dar isso? Para o Sérgio Reis, para o Chitãozinho Chororó, para o Zezé de Camargo e tal. O Benedito falou, quem é que está cantando aí? Ele falou, não, aí é um dos autores da música, né? É o Nil Bernardes. Ele falou, eu quero o Nil Bernardes. Surpresa, é? Aí fui eu. Aquela gravação, aquele demo que nós fizemos, foi a música que foi para a novela. Ali já foi? Ali já estava pronto. Aí, como havia muita vocalização, coro, repetições e tal, nós tivemos que formar um grupo, onde nós formamos a Orquestra da Terra. Convidamos mais uma menina, que era a Kátia, e o Márcio, né, que era amigo da Kátia, acabou compondo, né, o grupo, né? Mas aquela gravação que toca na novela, sou eu e a Carla cantando. É a primeira gravação que foi aprovada pelo Benedito. Foi o demo que... O demo virou... O sucesso que virou, né? Graças a Deus. E foi onde me lançou como cantor, porque eu era a voz principal, né, do grupo. Aí o Nil Bernardes ficou conhecido como cantor também, né? Cantor, porque aí você entra numa novela de pontos altíssimos de audiência. Foi vendida para mais de 50 países, né? Eu gravei também em castelhano. Soy de um lugar que el peão, né, as outras versões todas... Sim, as versões em castelhano também, né? E até reprisa, até hoje ainda tem reprisa. No Canal Viva estava reprisando. Ela passou 4 vezes já, 2 vezes no Vale a Pena Ver de Novo, batendo todos os recordes, e 2 vezes no Canal Viva, batendo todos os recordes de audiência. E está no Globoplay, né? Para quem quiser assistir a novela inteira, está lá. É só assinar a Globoplay e assiste a novela inteira, né? E pinga até hoje, não? Graças a Deus, graças a Deus. Que bom, hein? Sucesso certeiro, hein? E eu imagino, Nil, porque assim, eu acho que para qualquer artista, isso seria uma loteria. Sim. Porque você imagina você ter uma música tua, você interpretando, composição, né? Tudo, um filho teu e ele sendo executado todo dia numa das maiores mídias do país. 8 meses, durante 8 meses. A primeira vez, né, que quando foi ao ar, ficou 8 meses no ar, né? Tocando todo dia, tocava no início e no fim. Então, e nós 2 vezes, né? E nós tínhamos outras músicas, né? Nós tínhamos, por exemplo, Eu Não Sei de Onde... Que também foi para... Com Leandro e Leonardo, que era tema também da novela, né? Tínhamos o tema também com o Daniel, João Paulo e Daniel, que era o Pirilume, né? Vagalume pirilampo, minha vida ilumina,
Rapaz, e graças a Deus nessa novela nós tivemos 4 músicas nessa novela. E vendeu mais de 4 milhões de CDs, entre CDs, discos, fitas, cassete na época, né? Então foi um negócio... Leandro e Leonardo, você ficou surpreso também quando entrou? A gente ficava surpreso a todo momento, né? Inclusive havia aquele negócio, aquela ansiedade, porque o tema foi, sim, mas Benedito aprovou, mas será que E aí você sabia que ia ter essas outras músicas também? Isso, porque aí nós começamos a compor para os personagens, né? Aí mandávamos. Mas aí ou era aprovado ou não, porque... Mandou muita coisa? Não, nós mandamos exatamente essas músicas. Então já foi, todas que chegavam... Já foi, porque a gente tinha o mote, né? Tinha o brief, tinha tudo, a gente tinha o brief. Compor em cima do que está sendo pedido. Então nós tínhamos vantagem a outros autores, né? Que não tinha, que mandava música, mas de repente a direção... com o projeto. É isso, a direção não conversava com o projeto. E as nossas conversaram com o projeto. Graças a Deus foi um ápice assim na minha carreira como compositor e me lançando como cantor, né? Que eu costumo dizer que o Rei do Gado hoje é a Conceição da minha vida. Que o Calbi tem a Conceição, que era a música, né? Aonde ele ia tinha que cantar Conceição. Aonde eu vou tem que cantar o Rei do Gado. E execuções que ainda tem hoje em rádio, graças o tempo Deus, todo, né, Nil? Isso é muito bom, né? Você também tem o lado de dublador, né? Dublagem é uma coisa incrível. Eu costumo dizer que o cara que faz dublagem, ele tem que ser muito bom e tem que ter o talento para a coisa, né? Como que surge esse negócio da dublagem? Então, a dublagem foi em 1988, né? Na BKS, nós tínhamos um amigo chamado Sérgio Porto. Ele fazia as traduções, né? E um dia, visitando com ele a BKS e tal, tinha uma música de um cowboy chamado Lucky Luck, né? Então o Lucky Luck, ele vinha cantando uma música num cavalo, tal, né? E aí a gente assistindo, aí o Sérgio Porto falou assim: por que vocês não fazem a adaptação dessa música aí e canta, né? Aí eu falei, mas como é que é isso? Tá? Ele falou, não, é só adaptar, você vem aqui, canta em cima do inglês e tal. Vamos fazer. Fizemos um teste lá na BKS. E a Pierangela, que era a doutora Pierangela, que era a dona dona da BKS, ela aprovou, ela achou, legal, e olha, combina direitinho e tal. E aí foi o meu primeiro personagem que eu dublei cantando, porque eu sempre dublei cantando, né? Todas as minhas participações são cantando. A dublagem algumas eu quebrei galho de algum dublador que às vezes esqueceu de fazer uma parte, aí eu chegava lá, o técnico vinha e falava, Nil, fulano esqueceu, bicho, você tem essa facilidade de timbre e tal, dá para você ir lá e fazer essa frase que ele esqueceu? Eu ia lá fazer. Mas difícil, né, Nil? Porque assim, você dublar falando é uma coisa, né? Lógico, também não é fácil, não é que seja fácil, mas você dublar cantando, aí você tem toda a questão do timbre, da dublagem, a nota, né? Então, eu tinha o Barney o Dinossauro, por exemplo. Barney o Dinossauro, o ator que fazia, o dublador que fazia, ele fazia, eu sou o Barney e agora vou cantar para vocês. Aí eu entrava cantando, amo você, você me ama, somos uma. Eu tinha que fazer o timbre igualzinho dele. Então, quer dizer, dá a impressão que o dublador saiu cantando. E eu sempre fazia isso com vários personagens, né? Personagem que não cantava, o dublador que não cantava, ele chamava o Nil Bernardes para cantar a música lá. Então eu tinha a facilidade de pegar o timbre, né? Aí tinha personagem que fazia assim, ei, como é que vai você? Aí saía cantando, né? Aí eu saía cantando igual o personagem falava. É um negócio maravilhoso. E também comecei a dirigir também, né? A dirigir as dublagens, a parte musical, na BKS, na Sigma, na Lex, né? Dubla vídeo. Tinha muita gente fazendo isso nessa época? Tinha. Da parte musical? Tinha bastante gente. Por exemplo, o Barney o Dinossauro, nós fizemos, eu acho que
200, 300 episódios, né? Então eu tinha, eram crianças, né? O original eram crianças, mas eu levava moças que cantavam com vozes de criança. O timbre mais... O timbre, então as meninas, as moças faziam o timbre das timbre crianças. mais infantil e tal. Exatamente. Então foi um negócio maravilhoso, viu? Foi... Pokémon, por exemplo. Pokémon também é um grande sucesso, Pokémon, né? Foi... Como é que surge o Pokémon? Então, Como que chega para você essa... Pokémon foi o seguinte, eu já dublava, né, na BKS e tinha um rapaz chamado Zé Luiz, ele era dono da Master Sound. Então um dia ele me ligou e falou assim, ô Nil, dá para você vir aqui na Master Sound que eu tenho um trabalho aqui que eu gostaria que você desse uma olhada para você fazer. Aí eu fui na Master Sound e ele me apresentou o Pokémon, né? A primeira abertura do Pokémon. Ele falou, você faz... Falei, faço? Ah, lógico. A gente sempre tem que falar que faz. Faço. Levei para casa e fiz a versão, né, que era esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem e vencer o mal. Pokémon, temos que pegar, eu sei, né? Então, como o tom era muito alto, eu chamei uma cantora, que era minha amiga. Todo esse pessoal que eu chamava fazia back vocal nas minhas gravações. Eu chamei a Jana Bianchi. Eu falei, a Jana vai ter esse timbre. E é ela que canta. Chegar. Ela que canta a primeira abertura, né, do Pokémon. Eu faço os backs vocais com ela. E, rapaz, estourou, né? E aí depois vem a segunda abertura, a terceira, e durante 14 anos eu fiz todas as adaptações e direções musicais de todos os episódios do Pokémon, né? As que eram homens que cantavam, eu cantava, que eram mulheres que cantavam, eu trazia a Marion, trazia a Nísia, trazia a Mirtes, trazia a própria Jana, para fazer de acordo, né, com o que pedia a música, né? Então, durante 14 anos, eu fui a voz masculina do Pokémon e dirigindo o Pokémon também. E, paralelamente, fazendo muitas coisas, né? Fazendo ao mesmo tudo o que tempo, pintava. Tartarugas Ninja, pintava a abertura Tartaruga Ninja, tal. Digimon, tá lá o Neil Bernardes fazendo a abertura do Digimon. Meu Pequeno Pônei, era eu dirigindo e as meninas cantando e tal. Olha, são 37 anos de dublagem, né, que eu trabalho em estúdio de dublagem. Né? Como é que você vê a dublagem hoje? Olha, hoje, com a inteligência artificial... Isso, eu queria chegar nesse ponto. Eles estão muito preocupados. Porque hoje as companhias, né, que detêm, que contratam, né, as dubladoras, de repente fica mais barato para eles uma inteligência artificial. Então e tem muitas plataformas hoje fazendo isso já, né? E tem hoje um levante, né, dos dubladores protestando contra isso e tal, né? Mas é muito difícil porque, sabe, a gente tem que ver que as coisas vêm, sabe? E são as inovações que vêm. Você tem que se adaptar. Você reconhece que isso realmente é uma realidade e as pessoas têm que se adaptarem? Não, é uma realidade. Você tem que ser sempre criativo. Por exemplo, quando eu comecei a minha carreira, eu estou dizendo lá atrás, na década de 80, conhecendo os artistas que eram meus ídolos. Aí eu gravando, de repente, fazendo back vocal para Benito de Paula. Tá? Eu gravando com Gretchen, a Gretchen gravando música minha, eu fazendo back vocal para Gretchen, né? Porque eu comecei a fazer back vocal no lugar do Ralph. O Ralph fazia back vocal. Aí quando ele formou a dupla com o Christian, ele parou de fazer back. E o maestro Eduardo Assad falou, olha, o Neil Bernardes tem esse timbre do Ralph, ele canta alto, vamos botar o Neil Bernardes para fazer back vocal. Então comecei também fazendo back vocal. Então veja bem, eu tive uma meta na minha vida. Eu falei, olha, eu não posso ser só cantor, só compositor, só produtor. Eu tenho que ser cantor, compositor, produtor, fazer back vocal, fazer tudo. Eu tenho que bater o escanteio, correr na área e cabecear. Dominar todas as áreas dentro daquilo que você se propôs a fazer. Eu fui me aprofundando em tudo isso, procurando saber como é que fazia da melhor maneira possível, né? E hoje eu faço tudo isso.
Então, quer dizer, quando não tem o show, mas eu tenho os direitos autorais, aí, olha, tem a dublagem e tal. Então, quer dizer, são coisas que reúnem, sabe, num montante em que dá para mim viver dignamente. É aquilo, né, Nil? Você não coloca os ovos todos em uma única cesta. Exatamente. Né? Podemos dizer assim. Exatamente. Não, e percebendo, na época, grandes ídolos que de repente você via que estava em dificuldade financeira. Né? Acabou, porque o cara só cantava. Acabou o show, como é que faz? Então eu falei, não, eu tenho que cantar, eu tenho que dublar, eu tenho que fazer back vocal, eu tenho que produzir, vou compor e tal. Você tem uma trajetória também em um dos maiores programas né, que o Brasil já teve na TV brasileira, que eu posso dizer, de audiências primeiro lugar todo domingo, que dúvida. Foi o Faustão, né? Foi. Ali foram quanto tempo? 10 anos? 9 anos. 9 anos maravilhosos, né? E Luiz Esquiavão na minha vida, né? O Luiz Esquiavão que montou a banda, né? Num jantar com o Fausto Silva, o Edinho Santa Cruz é que fazia a banda no programa. E o Edinho estava saindo, porque para o Edinho... Depois eu conversei com o Edinho falou que eles estavam com muitos bailes, porque era um grupo de baile também. E o baile estava dando mais dinheiro para eles, né? Então o Edinho... Era mais viável do que... Era mais viável, exatamente. E aí o Fausto encontrou o Luiz Esquiavão num restaurante e falou para o Esquiavão, olha, o Edinho Santa Cruz está saindo, você quer montar uma banda para mim? O Esquiavão falou, pô, não, já tá. O primeiro que ele ligou foi para mim. Esquiavão ligou para mim e falou assim, Nilzinho, olha... Tem mais uma aqui, você topa? Tem um negócio aqui, você topa. Eu já tinha feito com ele o projeto da Orquestra da Terra, já tinha feito o projeto das músicas e tal. Falei, tô contigo, velho, tô contigo. E foram 9 anos, né? Reunimos os melhores músicos, né? O mais bobinho ali era eu, viu? Como era, cara, trabalhar com o Fausto Silva? Maravilhoso. Um grande profissional. Para você ter uma ideia, ele às vezes chegavam antes de nós, no estúdio. Nós gravávamos no Rio e gravávamos em São Paulo também, né? Havia um ping-pong, né? E ele sempre chegava antes. Quando o programa, por exemplo, começava às 18 horas, 9 horas da manhã ele já estava no estúdio. Já estava lá. Ele já estava na sala dele, já chamava a produção, discutia com a produção, os artistas que vêm, o que ia acontecer e tal. Um profissional excelente, exigente, porque o grande profissional ele exige, porque ele é um profissional, ele exige que você também seja um profissional. Então a gente aprende muito isso. Para manter o padrão. Para manter o padrão. Sem falar quem está falando de Globo, né, cara? Globo tem um padrão, sempre teve, né? Exatamente. Um padrão ali não pode ter falha, a coisa tem que ser à risca. Não, né? e foram 9 anos que eu não posso reclamar de nada, sabe? Tivemos tudo que um músico precisa de ter, nós tivemos. Tivemos um bom salário e tivemos respeito como músicos, né? Então, era muito legal. E nós éramos respeitados também pelas atrações que iam, né? Porque as atrações chegavam lá e via aquela banda lá em cima, via de repente na bateria Albino Infantozzi, que gravava os discos dele, maestro Marco Pontes Caixote, que era o maestro dele, o Pedro Ivo, que era o contrabaixista, sabe? Pra se sentir em casa, né? Exatamente. Falou, aqui eu tô tranquilo. Adeildo Lopes, que era o guitarrista que tocava nas coisas, Gabriel Jacó no contrabaixo, que teve uma época. Então, quer dizer, o artista já chegava lá embaixo e já fazia assim pra gente. Era muito legal. Tinha aquela sincronia legal. Exatamente, né, cara? exatamente. Legal. Tinha muitas histórias engraçadas desses bastidores? Tinha. Era muito frio. Porque o Fausto na época ele era muito gordo, né? Depois ele fez aquela bariátrica. Ele era muito gordo. Então ele soava muito. Então ar-condicionado... A gente, por exemplo, na hora que a gente ia passar som, por exemplo, a gente ia de touca, de luva. Parecia que estava no Chile, no Alasca. Era muito, né? Então a gente se divertia muito, muito com isso, né? Aquilo a gente falava, pô, isso daqui qualquer hora vai cair neve.
E você conviver, né, com todos os artistas globais, né? Muita gente legal, né? Alguns nem tanto, mas tudo bem, né? É o instinto de cada um, exatamente, é a vida, né? Mas muita gente legal, muita gente que a gente teve convivência, até ia no nosso camarim conversar com a gente, dar os parabéns. Olha, que banda maravilhosa e tal, né? E logo na nossa estreia, nós estreamos no Carnaval, né? Nós começamos em 1984, né? Não, 1994 nós começamos a ensaiar e já 95, o Carnaval de 95 nós já estávamos tocando. E já no primeiro programa, era um programa com todo mundo, e Bete Carvalho estava lá, né? E quando nós fizemos o nosso repertório, porque a gente tocava nos intervalos. Quando ele chamava o comercial, a banda entrava para aquecer o auditório, para manter o clima no programa. E voltava com a banda tocando. E a Bete Carvalho elogiou a banda. Falou, nossa, Fausto, que banda maravilhosa. Nós éramos, na estreia. Eram 3 meses de teste. Ali os 3 meses. Ali os 3 meses já. Acabou com o elogio da Bete Carvalho, os 3 meses já viraram 9 anos. 9 anos. Ficamos 9 anos lá no Fausto, né? 9 anos. Foi muito, muito legal, muito legal. E isso prospectava muita coisa fora também, né? Sem dúvida, porque até hoje, às vezes, né, as pessoas me veem e falam, escuta, você não era o maestro do Faustão? Me chama até de maestro, né? Maestro do Faustão? Eu falo, não, eu era sim, mas eu não era o maestro. Eu era apenas um músico lá, né? Tinha os maestros lá e tal, né? As pessoas reconhecem muito você na rua, no dia a dia? Olha, reconhece, às vezes sim, né? Porque o pessoal mais da época, né? Porque eu tenho aparecido em alguns podcasts, algumas coisas, né? E tenho os meus canais, tenho meus vídeos, né? Que eu posto. Então, às vezes as pessoas... Mas eu sou tranquilo, eu sou um cara que eu ando de ônibus, por exemplo. Você até contou uma história que você encontrou o Mococa, né? O Mococa. Dentro do ônibus? Exatamente, maravilhoso. Conta aí para o pessoal esse caso aí. Eu fui de ônibus para a cidade, né? Então você está ali no ônibus, né? Tranquilinho, e estou vindo para casa, né? Na Avenida Rio Branco, de repente, entra o Mococa. E o Mococa também tem esse negócio. O Mococa é um cara muito simples. Ele entrou no ônibus. Na hora que ele entrou no ônibus, ele me viu sentado lá no fundo, né? E ele, com aquele vozeirão dele, né, falou, gente, vocês não imaginam quem é que está nesse ônibus aqui? O homem do rei do gado, sou desse chão. Nil Bernardes, tudo bem, Nil? Aí eu, Mococa, tudo bem, bom te ver e tal. Ele, rapaz, e tal. E logo ele desceu. No próximo ponto ele desceu. E eu fiquei todo mundo olhando para mim, entendeu? Olhando, uns pensando, né, porra, esse cara aí. E outros pensando, porra, esse cara deve estar na pior, porque tá andando de cara, tá de ônibus. Mas eu fiquei muito incomodado com todo mundo ali olhando, tanto é que eu levantei, dei sinal e no próximo ponto eu desci também. Pegou o próximo ônibus? E peguei um outro ônibus, né? E falei, tomara que o Mococa também não pegou. Eu amo o Mococa. Eu gravei com o Mococa também. É muita história, né, rapaz? Muita história. Paraíso também. Paraíso, nossa, são pessoas totalmente diferenciadas. Você tem nós falamos aqui que você falou, eu não coloco os ovos numa única cesta, eu faço isso, faço aquilo, e você realmente navega em várias frentes e também como escritor. Rapaz do céu. Então você vê, né? Como escritor eu tive a ideia, né? Nós, lá atrás, na década de 80, nós íamos fazer, quando estourou Sonho de um Caminhoneiro, houve a ideia de se fazer o filme Sonho de um Caminhoneiro. Foi feito um roteiro, Nelson Pereira dos Santos ia dirigir, Milionários é Rico iam ser os caminhoneiros. Eles que iam atuar mesmo. Sula Miranda ia ser um personagem e tal, estava tudo armado, foi escrito o roteiro e tal. Acabou não dando certo, né? E passaram-se os anos tal. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu sentei e falei, poxa, eu vou reescrever, vou começar a escrever um roteiro para o filme Sonho de um Caminhoneiro. Sentei no meu computador e comecei a escrever. Na segunda página que eu escrevi, eu pensei assim, não, peraí, eu vou escrever um livro. Isso daqui vai se tornar um livro. E, inspirado na música Sonho de um Caminhoneiro, eu escrevi um romance chamado Sonho de um Caminhoneiro, né? E lançamos o livro e já estamos na 3ª edição já do livro, né? Que legal. E eu trouxe o livro aqui para você. Olha aqui. Tá?
Obrigado. Bonito, ó. Tá aqui Sonho o pessoal, de um Caminhoneiro, né? Casa. Você pode adquirir o seu. Você tem a versão dele, é só impresso? Tem isso digital? Não, tem o digital, também, tem o digital. Tem o soundbook, né? Que é só o som, né? Tá autografado aqui, pessoal, ó. Vocês de casa aí. Então tem ele digital, tá nas plataformas digitais. Isso. Foi na busca, encontra. Exatamente. E quem quiser comprar o livro, fazer aqui um comercialzinho, está no Mercado Livre, claro. né? No Mercado Livre é só procurar lá Sonho de um Caminhoneiro, Nil Bernardes, o livro. Está lá e é muito legal. Eu coloquei nessa plataforma, porque é uma plataforma que te dá a chance de você dividir em pagamentos. Exato. E tal. O livro não é muito caro e tal, então eu acho que. E nós já estamos na 3ª edição já, né? E graças a Deus o feedback tem sido muito bom. As pessoas que leem se emocionam com o livro. Tal. E vale a pena porque é história, né? É história. História contada diferente. Você gosta mais da versão digital ou da física aqui? Eu já sei sua resposta, pelo que você falou nos bastidores. Olha, eu gosto do livro, eu gosto de ler, eu gosto de pegar o papel, de tá. Porque o livro é legal, você pega um ônibus, você vai viajar, tal. Você está em casa, você está tranquilo, numa varanda, você pega o livro e lê. Eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de ler. E a leitura, ela é muito boa. A gente aprende muito com a leitura, né? A gente aprende muito. Nossa Senhora, eu leio o romano, o egípcio. O egípcio, por exemplo, quem puder ler o egípcio, que é do Mika Waltari, é uma viagem que você faz, entendeu? Naquele tempo dos faraós e tal. Você se sente dentro, né? É um negócio e o aprendizado que você tem, porque você pega isso que aconteceu lá atrás e você começa a refletir. Exatamente, porque a cultura é isso. Você esteve no descobrimento do Brasil? Não, mas você sabe como é que foi. Você sabe como é que chegaram as caravelas, você sabe que Pedro Álvares Cabral, as dificuldades, o que aconteceu, a coroa e tal. É estudando, é lendo, né, que você presencia. A leitura nos leva a um mundo maravilhoso, né? Mundo mágico. Mundo mágico, né? Exatamente. Você também, Nil, você tem muitas atividades, você é um cara completo. Olha, gente, isso daqui não é nem 10% da história desse cara, tá? Nós conversamos antes, eu falei, Nil, tem muita coisa, a gente vai pautar aqui, sempre vai faltar, sempre tem um comentário ou outro, né, de um seguidor, faltou falar disso. Realmente faltou, porque o tempo é curto. Nossos episódios aqui, a gente tenta manter 1 hora. Esses dias um inscrito falou, cara, esse episódio tinha que ter tido umas 3 horas. Eu falei, gente, nós gravamos uma sequência de episódios, né? Sempre no mesmo dia. Sim. Então, a gente procura resumir, mas trazer a história dentro de 1 hora desse contexto. Mas eu quero, antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco também da sua parte também, nessa parte jornalística que você tem com o futebol também, né? Exatamente. Olha aí, rapaz, o cara... Já vai fazer 10 anos, né, que eu estou atuando, porque eu sou jornalista, né, jornalista esportivo, e eu atuo, né, na Viva RTV como comentarista, às vezes até como narrador. Você também dá uma narra também, viu? Teve um dia que faltou o narrador, nós tínhamos um narrador que morava em Santos, e ele teve um problema, tinha um jogo na Neoquímica Arena, né? Jogo do Corinthians, e ele ligou desesperado, falou, gente, teve um problema aqui, eu tô parado, o caminhão tombou e não vai dar para chegar e tal, né? Aí o Iório Neto, né? Você faz? O Iório Neto, que é o dono da Viva RTV, que também faz as reportagens pra gente lá. O Iório falou assim, Nil, será que você consegue narrar? Eu falei, Iório, eu canto, pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, baiano, burro, garanto que nasci. Então, mais um pau que... para falar, bola com fulano, tá na ponta direita, atenção, foi pra linha de fundo, cruzou, entrou de cabeça, gol! Gol! Vamos lá! E fui narrando, entendeu? E aí e algumas vezes ainda eu narro, né? Mas eu gosto mesmo do comentário, onde você presta atenção, onde você analisa a jogada e tal. E a gente tem que... A análise do comentarista tem que ter muito lado humano, sabe? De você entender aquele jogador, de repente, teve uma partida aí, recentemente, que o Yuri Alberto perdeu um gol
o Corinthians, que é um negócio absurdo. Então, quer dizer, você não pode crucificar o jogador. Ele não perdeu aquele gol porque, com intenção de, entendeu? De prejudicar o time, exato, né? E ele não é um mau jogador, tanto é que no campeonato passado ele foi artilheiro do campeonato. Então, quer dizer, ele não é bobo, ele sabe jogar bola. É uma infelicidade. E, às vezes, o jogador é um ser humano também. A gente tem que entender que aquele dia, ali no trabalho dele, ele não exerceu bem, porque ele deve estar com um problema. Às vezes um filho doente, às vezes uma coisa... Então, quer dizer, o comentarista tem que ver o lado humano também da coisa, né? Tem que ser... Então eu procuro comentar. Futebol você gosta? Adoro futebol. É porque eu joguei futebol, né? Eu jogava, eu fiquei meio entre a cruz e a espada uma época. Teve essa peça, teve esse lance aí também? Futebol ou ir para música. Eu jogava na seleção do colégio, na seleção de futebol de salão do colégio e tal. Depois fui jogar o que a gente chamava de futebol de areia. Jogava com o Adãozinho. O Adãozinho, que foi meio de campo do Corinthians e tal, né? Ele dava aula nessa quadra e às sextas-feiras nós reuníamos os artistas, né? Muricy Ramalho, joguei com Muricy Ramalho, então, quer dizer, é um negócio maravilhoso, né? Mas a música realmente foi... E depois eu consegui conciliar a música e o futebol, eu estou lá fazendo as minhas partidas, todos os campeonatos, agora temos a Copa Libertadores da América, né, que a gente faz, Campeonato Brasileiro a gente faz e tal. E aí você faz pelo canal, pelo YouTube, isso, Facebook? Pelo YouTube, Facebook, né, pelo vivartv.com.br, né? Estamos lá. O seu programa também, gente, ainda tem... Eu quero terminar, mas tem coisa ainda aqui. O programa seu também tem sido um sucesso. Tem, graças a Deus. Na Viva a gente tem No Camarim com o Nil Bernardes, passa ao sábado, às 14 horas, né? São entrevistas com amigos, né? Puxa vida, teve entrevistas maravilhosas que eu fiz com o Juarez Soares, por exemplo. Juarez, Mário Campanha foi uma entrevista que até hoje, né, um negócio que repercute. Com as Galvão, a Marilene ainda era viva, tal. Tenho uma entrevista com ela. Tenho entrevistas recentes com Elias Muniz, contando a história dele, que é uma história riquíssima. Um cara que tem mais de 2.000 músicas gravadas. O Elias também grande sucesso, um negócio sensacional, né? Demais. E gente que a gente está entrevistando aí, a Adriana Farias, a Adriana Violeira, que é uma criatura incrível. Tal. Então, no camarim a gente procura diversificar, né? Então eu trago escritores, eu trago, de repente, eu vou num luthier mostrar como é feito um violão e tal, essas coisas tal. E trago o cantor também para contar a história dele também, né? E tem os 2 programas em rádio da web também, né? Na Memphis Web Rádio, né? E na Viva Web Rádio. Na Memphis Web Rádio eu tenho o programa aos domingos e às terças-feiras, né? Das 14 às 16. E na Viva, a segunda e sexta-feira, das 21 às 10, né? Então, quer dizer, são programas musicais que eu toco sucessos de ontem, de hoje e de amanhã. E continua produzindo. E continuo produzindo, e continuo dublando, e continuo compondo. E graças a Deus continuo vivendo. Eu costumo dizer, eu tenho o meu site lá, www.nilbernardes.com.br. Você entra no meu site, você vai ter tudo ali sobre a minha história, capas de disco que eu produzi, capas de disco que tem músicas minhas, fotos com amigos e tal, né? Conta ali a minha história e tal, né? E eu costumo dizer no fim que eu deveria todas as noites ajoelhar no milho e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, tudo que Ele tem dado para mim. Sabe, eu sou um cara muito feliz mesmo. Realizadíssimo. E realizado. E mais uma realização na minha vida é estar com você hoje aqui. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Para mim, não tenho palavras. Eu quero agradecer também a uma pessoa muito especial, que eu gosto muito, um cara que eu aprendi a gostar de verdade, uma pessoa esforçada, que é o Evert Silva. O Evert Silva. É o nosso amigo em comum. É um amor do coração. O Evert falou comigo o ano passado, falou, Fontinelli, você tem que levar o Nil Bernardes. O Nil vai participar do seu programa, você tem que levar ele aí. Eu quero agradecer porque o Evert fez essa ponta. Independente disso, a história do Evert é incrível. É incrível. Nós já subimos a entrevista dele aqui, tem dado uma repercussão muito boa. É uma pessoa do coração maravilhoso, tem uma história lindíssima e é uma pessoa que você também gosta muito, né, Nil? Nossa, é um irmão, né? E o Evert, ele é um exemplo, né?
é um exemplo de garra, um exemplo de superação, né? Quem ouve, quem fica conhecendo a história do Herbert, ele sabe que ele é capaz, entendeu? Não importa a situação que ele esteja, se ele se espelhar nesse garoto, chama ele de garoto, né? Se ele se espelhar nesse garoto, ele sabe que o futuro pode vir e pode ser brilhante. Com certeza. Então, quero agradecer ao Everett Silva e mais uma vez a você. Nil, obrigado. Obrigado. Que Deus te abençoe e continue trilhando esse caminho do sucesso com muita paz e muita saúde. Vida longa a você, meu irmão. A nós. Muito obrigado. Namastê. É isso daí. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio. Até lá.